Pedrinho, tu coloca o link para esse primeiro que eu te mandei no WhatsApp. Começou, gente. Bom dia a todos os meus amigos, aqui do Facebook. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui fazendo essa live, né? Quero cumprimentar todos e dizer que esse é um momento ímpar, porque nós estamos vivos, pessoal. E estar vivo é um presente de Deus frente a tantas coisas que temos passado nos dias atuais. Então somos gratos a Deus e quero nesse momento também agradecer você que está aqui nesse momento ligado conosco para esse momento, né, de orientações. Vamos fazer essa entrevista, né, essa discussão frente a esse tema, né. Nesse momento eu quero perguntar aos meus amigos que você dê um like, que você faça o sinal sim ou não. Como é que está chegando aí o som, a imagem da nossa live? Como é que está chegando na sua casa? Está tudo ok, tudo bacana? Se você tiver nesse momento agora, dê um sinalzinho. E nós vamos tratar de um assunto muito importante, né? Que é sobre a questão da Covid-19, né? E nós sabemos que muitas pessoas têm sido acometidas, né, dessa doença, desse vírus, que tem levado, infelizmente, muitas pessoas à morte, lamentamos muito. E muitas pessoas adoeceram, alguns leve e outros também da forma grave da doença, né? Quero dizer para vocês que é desse assunto que nós vamos tratar, que nós vamos falar, nós vamos conversar. Eu sou o professor Bernardo Andrade, aqui da Rede Municipal de Ensino de Parnaíba. Sou casado, né? Pai da Esther. E estamos aqui nesse momento me propondo a discutir essa questão com o objetivo de orientar você através do participante que nós temos aqui nessa manhã, o nosso convidado. Nosso convidado é o professor fisioterapeuta Mendes Júnior, e ele nesse momento vai dar aqui uma fala inicial cumprimentando a todos vocês. Bom dia a todos. Eu gostaria de primeiramente agradecer, Bernardo, pela sua confiança, né? Confiança é uma coisa que a gente sempre agradece. Me colocar aqui à disposição da comunidade para as perguntas, porque neste momento é um momento de solidariedade. É um momento de compartilhar informações. E a informação, ela é sem dúvida uma grande arma no combate ao Covid-19. Então, o intuito aqui é democratizar a informação, é falar para vocês numa linguagem que vocês possam entender e me colocar aqui à disposição para esclarecer dúvidas, né? Eu sou fisioterapeuta intensivista, especialista em terapia intensiva, trabalho em terapia intensiva há pelo menos 26 anos, né? E estou aqui para colocar a minha experiência, a minha vivência como profissional dentro de um momento como esse à disposição da comunidade. Muito bem, professor Mendes. E antes de fazer aqui a primeira pergunta, né? Eu conheço uma pessoa, professor, que essa pessoa ela tem me tocado bastante. Desde a sua infância, ela tem sofrido de bronquite asmática, né? E tem passado por muitos momentos, feito consultas, feito alguns tratamentos, e sempre, todo ano, essa pessoa tem crise, né? E hoje ele está com 46 anos, ainda tendo crise de bronquite asmática. É uma pessoa que tem
ouvido bastante e ela é muito sensibilizada com essa situação, né? E principalmente agora, onde tem um impacto maior, né, do agravo da doença, da Covid-19, que é além de alguns órgãos, o impacto maior é nos pulmões, né? E o que você diria para essa pessoa? Bom, o paciente que tem bronquite asmática ou mesmo a asma, né, é um paciente que tem que primeiro entender a sua doença. A asma é uma doença de cunho inflamatório, a origem dela é inflamatória, ou seja, quando é que essa inflamação ela vai iniciar? Então imagine você que quem é asmático, ele tem as vias aéreas excessivamente sensíveis a estímulos. Por isso que nós dizemos que a asma é uma hipersensibilidade traqueobrônquica das vias aéreas. Então é como se fosse alguém que é cheio de não me toques. Então assim é a via aérea do asmático. Então, todas as vezes que essa via aérea entra em contato com algo que é estranho a ela, que nós chamamos de antígeno, ela vai desenvolver uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória da via aérea vai fazer com que, né, eu chamo de via aérea aqueles condutos onde o ar passa. Então, se os condutos que o ar passa, eles vão estar inflamados, é como se fossem os canos de uma pia, né, cheio de gordura ou entupido. Eles vão ter dificuldade de passar o ar. Daí aquela sensação de cansaço, de aumento do esforço respiratório, que nós chamamos de dispneia. Então eu estou dizendo que o paciente asmático, ele vai desenvolver uma reação inflamatória todas as vezes que ele entrar em contato com algo que é estranho ao corpo. Então é uma reação inflamatória, né, que vai ser ocasionado pela relação que nós chamamos antígeno-anticorpos. Antígeno é o corpo estranho, anticorpos são as nossas defesas. Então o paciente asmático, ele tem que primeiro identificar o que me leva à crise, né? Então, entendendo aí o que leva esse paciente a desenvolver crise, ele tem que evitar aquilo que possa levar ele a crises. Então é um paciente que é interessante ter um acompanhamento, ele tem que ter um acompanhamento médico constante, né, porque ele vai ter que utilizar alguns fármacos durante as crises, e ele tem que preparar a musculatura respiratória para que ele não sofra tanto durante as crises, ou até mesmo para intercalar, né, ter um tempo maior de uma crise para outra. Então o asmático é um paciente que ele não pode, deve evitar animal de pena e pelo, né, tapete, cortinas que não são laváveis, ácaro, fungo, mofo, corante, certo? São uma série de requisitos. Eu falei dessa pessoa, mas na verdade essa pessoa sou eu, professor. Porque através dessa minha situação, né, eu vendo aí muitas pessoas reclamando, muitas pessoas próximas a mim também, e até amigos que têm passado pelo agravo da Covid-19. Então, sensibilizado a essa situação, eu me propus a falar com o Senhor, né, para nós passar para essas pessoas que estão passando por esse quadro de enfermidade, orientações, né? Porque só assim a gente tem um objetivo, né, cumpre um objetivo de ajudar as pessoas, não é verdade? Então, a primeiro questionamento é assim: com o agravo da Covid-19, um dos órgãos afetados são os pulmões. Depois que o vírus vai embora, o funcionamento do órgão fica comprometido, certo? E como fazer com esse paciente, qual tipo de tratamento esse paciente deve ter? Porque nós já, alguns noticiários, a gente tem visto, né, que esses pacientes ainda têm
muitos deles sintomas, já tem um mês, uma semana, 2 semanas, sintoma de cansaço. E ele já foi diagnosticado como curado. Mas são pacientes que ainda têm dificuldade de falar, dificuldade de caminhar, de praticar algum tipo de exercício físico, né? Porque ele foi aquele paciente que ficou entubado, certo? E por um milagre de Deus ele não foi a óbito. E como deve ser o procedimento, né, para esse paciente, né? O que ele deve... Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que explicar é que quando você é acometido por esse vírus, uma fase mais grave da doença é quando se desenvolve, nós chamamos de fase inflamatória. Então, a fase inflamatória do Covid-19, né, eu tenho uma sequência de eventos que leva a uma reação inflamatória grave nesse paciente. Então, você imagina que o pulmão do paciente, que era para estar bem aerado, que é bem aerado, cheio de ar, ele vai, por conta dessa reação inflamatória, ficar cheio de líquido. A maioria das vezes, esse líquido ele pode conter uma coisinha chamada fibrina, e que vai fibrosar o pulmão. E aí você imagina que o pulmão ele é para ser um órgão elástico. Para quê? Para aguentar variações de volume. Então você imagina em casa um balão, né? O balão ele tem que ter elasticidade. Quanto mais elástico for o balão, mais ar ele vai caber. Se um balão perde essa elasticidade, vai caber menos ar. E é basicamente essa analogia que eu posso fazer. O pulmão do meu paciente grave com Covid, ele perde o que nós chamamos de complacência. Ele perde a elasticidade. E aí vai caber um menor volume de ar dentro do pulmão. Então isso afeta as trocas gasosas, afeta, por exemplo, a grande função do pulmão é levar oxigênio para a corrente sanguínea, para que esse oxigênio seja distribuído para todas as partes do corpo. Ora, se eu levo menos ar para o pulmão, eu vou ter menos oxigênio distribuído. Então, geralmente, né, isso faz com que o paciente, o agravamento desse quadro inflamatório, leve o paciente ao que nós chamamos de suporte ventilatório invasivo, que é o quê? Os médicos vão induzir esse paciente ao coma, vão intubar esse paciente e fazer com que um ventilador mecânico, né, ventile esse paciente com Covid-19. Qual é a grande finalidade? Tentar expandir esse pulmão e tentar fazer com que os músculos respiratórios repousem. Só o que está acontecendo? Esses pacientes de Covid, eles às vezes podem ficar até 21 dias ou mais, né, dentro de unidades de terapia intensiva. Então aí nós temos a combinação pós-internação de um pulmão que não expande, aliado ao tempo em que esse paciente ficou imobilizado no leito, onde sua musculatura vai atrofiar, então ele vai perder massa muscular, tanto para realizar suas atividades diárias, como também para respirar. Então, o paciente que chega em casa, ele chega fraco, ele chega muitas vezes com dificuldade de movimento, às vezes de andar, às vezes até mesmo de ficar sentado, e chega com o pulmão ainda comprometido. Então esse é um grande desafio, né? Como é que nós vamos democratizar o serviço de fisioterapia? Já que esses pacientes que chegam pós-Covid e que a partir de agora, graças à nossa capacidade, das nossas equipes, as altas estão mais frequentes, né? Nós estamos tendo mais altas, graças a Deus. Então, o grande desafio agora é o que fazer para democratizar os serviços de reabilitação desses pacientes pós-Covid. E aí é um desafio para o poder público, né, resolver essa questão, porque
a demanda é muito grande, eu tenho recebido muitas ligações, certo? O que eu posso fazer, eu faço, no sentido de criar vídeos para mostrar, mas assim, existem pacientes que vão precisar de um suporte um pouquinho mais avançado, né, domiciliar. Nós temos excelentes fisioterapeutas na cidade que sabem trabalhar com isso, mas nós precisamos de um setor para referenciar esses pacientes. Algumas pessoas têm perguntado, né? E, inclusive um paciente que teve um pulmão agravado, inflamado, né? E ele perguntou se aqui em Parnaíba o SUS cobra esse tipo de tratamento de fisioterapia, né? Com essa demanda de pessoas que estão aí necessitando desse tratamento, né? Para melhorar a sua vida, porque nós sabemos, né, que o nosso sistema respiratório é tudo na nossa vida. Quem vive com dificuldade de respirar, dificuldade, cansaço, né? Ele tem uma vida sufocada, é muito torturante isso. Então, essas pessoas, eles poderão ser encaminhados para algum tratamento, tem algum tratamento aqui em Parnaíba, ou como é que está sendo planejado essas questões? Bernardo, nós temos um serviço público de reabilitação, que é o Centro de Reabilitação do Estado, que é um anexo do EDA. Só que eu não tenho a informação se ele está recebendo esses pacientes pós-Covid. Então é uma informação que eu não tenho, porque eu sou funcionário do EDA, mas como eu sou um paciente de grupo de risco, eu não tenho atuado lá dentro, porque eu sou diabético, obeso, né, hipertenso, enfim. Então eu não sei dar essa informação. Nós temos clínicas credenciadas pelo SUS, né, e que eu não sei como é que a prefeitura, eu também não tenho a informação de como é que a prefeitura está, né, encaminhando esses pacientes pós-Covid para as clínicas da rede credenciada do SUS. Então, assim, eu acho que está na hora, né? Isso aí é uma cobrança. Na realidade, eu não estou dizendo que existe má vontade, não é isso. Eu acho que agora é a hora de começar a se estruturar um setor para que esses pacientes pós-Covid, né, pós-alta hospitalar, sejam encaminhados, onde só sejam especificamente para o atendimento, porque nós sabemos que a população, né, não é a realidade de Parnaíba que a maioria da população tenha renda para pagar um serviço de reabilitação domiciliar, né? Então, assim, nós precisamos dar resposta a essa sua pergunta. Eu ainda não tenho, certo? Muito bem. Professor, fisioterapeuta, tem explicado, né? Com bastante compromisso, responsabilidade e, acima de tudo, com competência, né? E o nosso objetivo, meus amigos, é levar até você todas essas orientações para que você tenha um norte, né, de como você se posicionar diante dessas questões tão graves que está acontecendo hoje, não só em Parnaíba, né, professor, mas também no mundo todo. O mundo foi impactado, foi realmente abalado. E eu quero dizer, nesse momento, dizer para você que está na sua casa, que deu positivo, né, da Covid-19, quero dizer para você que descanse seu coração. Você tem um Deus que cuida de você, e com certeza você vai sair dessa, né? E também você que tem um familiar que está entubado nesse momento, passando por uma situação mesmo crítica, né, nos hospitais aqui em Parnaíba, lá na EDA, eu quero dizer para você que acredite que existe um Deus que está pronto para lhe acolher, lhe ajudar. E você também que tem perdido um ente querido, nosso Deus é poderoso e Ele tem lhe consolado e vai lhe confortar cada dia
nesse momento difícil. Eu quero dizer para todas as famílias, especificamente para as famílias parnaibanas, para todos os meus irmãos parnaibanos, que você tem alguém nesse momento, né? Tem alguém que está com essa disposição de levar até você todas essas orientações pela pessoa aqui do nosso amigo professor Mendes. Ok, pessoal? Tem alguém aí que tem alguma pergunta para fazer? Fique à vontade, pode fazer uma pergunta relacionada nesse tema, nós estamos prontos a responder para você, né? Temos aqui uma pergunta do André, certo? Ele fez uma pergunta que ele foi acometido, professor, do coronavírus, né, em maio. E por ocasião, né, da enfermidade, né, do vírus, ele teve pneumonia, certo? E pneumonia viral. Isso geralmente acontece essas... Não, assim, não é a grande maioria dos pacientes que vai agravar. Na realidade, nós temos pacientes que agravam, mas não é assim, eu peguei Covid-19, eu vou agravar e eu vou para a ventilação mecânica. Isso não é, né? Na realidade é uma parcela, né? Não é a parcela majoritária dos pacientes que evoluem. Então eu gostaria, Bernardo, de falar assim, existem muitos pacientes que por medo eles estão deixando de procurar ajuda médica precoce. Eu estou sentindo um quadro, já estou sentindo dispneia, eu estou com febre alta, eu não estou conseguindo respirar bem, né, que é a dispneia, mas eu estou com medo, eu não quero ir para o hospital, porque senão lá eu vou morrer e eu vou ser entubado. O medo é completamente compreensível, eu também tenho, né? Mas assim, existe, né, o que nós chamamos, nós profissionais de saúde, do tempo correto de fazer intervenções. E essas intervenções, quanto mais precoce, melhor. Então assim, muitos pacientes estão agravando em casa e chegam às vezes nos serviços mais graves, né? Já com quadros graves, tendo que ir para a UTI por esse medo, por esse estigma de que UTI é lugar para morrer, de que se for para o hospital vai ser entubado. Outro estigma que foi colocado é de que o município, ou o estado, ou o médico ganha por paciente que morre ou que é infectado. Isso não é verdade, não se ganha por paciente infectado. Então, assim, a ajuda médica, a orientação de um profissional médico precocemente pode evitar que você agrave, que você vá necessitar da unidade de terapia intensiva. Então, o que tem que ser observado é que os pacientes que têm agravado são aqueles que têm comorbidades. E quais são as comorbidades? Diabetes, hipertensão, pacientes geriátricos, ou seja, velhinhos, né? Gestantes, pacientes que têm doenças respiratórias, a asma, o enfisema pulmonar, a bronquite crônica, ou seja, pacientes crônicos. Mas nem todo paciente crônico também que tem patologia crônica vai agravar. Eles têm uma probabilidade maior, né? Então, assim, todas as síndromes gripais têm pacientes de risco. Por exemplo, uma gripe, né, uma síndrome gripal em um idoso, ela é sempre arriscada, independente se a gripe for por coronavírus ou outro agente. Né? Uma síndrome gripal em alguém que faz quimioterapia, que faz radioterapia, né, é sempre preocupante. Por quê? Porque o sistema imune está comprometido. Então, o coronavírus ele tem características de outros vírus que nós já conhecemos. A diferença é a alta capacidade de transmissão, né? É muito fácil pegar coronavírus,
e a rapidez com que alguns quadros evoluem, certo? Então não deixem de procurar ajuda médica, certo? Se você estiver sentindo em casa qualquer coisa que você acha que esteja agravando, dificuldade de respirar, antes eu conseguia tomar meu banho sozinho, mas eu estou cansando até em tomar banho, estou cansando em me levantar de uma rede, não consigo mais descer uma escada, estou cansado, estou dando febre, calafrio, né? Às vezes as extremidades dos dedos podem estar arroxeadas, e isso não é tratamento para ser atendido em casa. O risco aí é alto, né? E fica por sua conta. Muito bem, muito bem. Obrigado pelas respostas. Então, nós temos aqui algumas perguntas pelo WhatsApp, né? E uma delas é: quais são as técnicas de expansão pulmonar? Ele fala que tem respiração curta, né? É a Juliana do bairro Piauí. Quais são as técnicas de expansão pulmonar? Ela sente respiração curta. Aqui é a nossa participante, Juliana do bairro Piauí. Olá, Juliana, tudo bem? Juliana, uma das técnicas que aposto que a gente pode expandir o pulmão, e você que diz que tem a respiração curta, tem uma coisa bem simples para melhorar a sua respiração curta, que é realizar atividades aeróbicas. Tudo aquilo que utiliza oxigênio, né, aumenta a utilização de oxigênio. Caminhada, corrida, bicicleta, esteira, natação, certo? Pelo menos 3 vezes na semana, por um períodozinho de meia hora e 40 minutos. Isso, sem dúvida, vai melhorar o seu condicionamento cardiorrespiratório, certo? Vai tornar a sua respiração mais eficiente. Outra coisa que a gente pode fazer, Juliana, é soltar o ar todo. Eu solto, eu libero todo o ar, até não aguentar mais, e aí eu pego o ar de uma vez, certo? Fazendo sequências de 10 repetições. Isso vai ajudar a expandir o seu pulmão. Mas o ideal, Juliana, é que você faça atividades aeróbicas, né? Pedalar um pouquinho, não tem bicicleta, caminhar, mas não é um caminhar conversando com a amiga do lado, não é um caminhar para fazer selfie, é um caminhar rápido, certo? Para que você perceba que você está acelerando o seu coração, aumentando a sudorese, que é o suor, aumentando a temperatura do corpo. Então, como é que eu sei que meu exercício está funcionando? Quando tudo isso acontece, o coração acelera um pouquinho, né? Eu fico suado, a temperatura do meu corpo aumenta e minha respiração vai ficar, né, aumentada, certo? Outra pergunta eu quero cumprimentar nesse momento, uma participante, que é a Conceição Planalto, né? Ela diz: que exercícios posso fazer em casa diante dessa situação, né? Tem pessoas que não querem sair para fazer exercícios. Então vamos lá, eu vou dar algumas orientações para paciente que chegou do hospital pós-Covid. Primeiro, mantenha esse paciente o mais tempo possível sentado. Cama e pulmão não combinam muito. Então esse paciente ele tem que ficar acima de 45 graus. Se você tiver aquele travesseirozinho triangular, deixe seu paciente naquele travesseirozinho triangular, ao invés de deitado com a barriga para cima. Se você tiver uma cadeira confortável, deixe esse paciente o mais tempo possível sentado. Só coloque esse paciente na cama nos horários onde ele costumeiramente iria para a cama, né? Então, se o seu parente, seu amigo, você só ia para a cama depois do almoço, passava 1 hora e só ia 10 horas da noite quando ia dormir, ele tem que permanecer com esses horários a maior parte do tempo sentado. Pequenas caminhadas são necessários para um paciente que saiu do hospital. Então, seu paciente
seu amigo, seu pai, sua mãe, seu tio, né, aguentar fazer pequenas caminhadas, faça pequenas caminhadas, observando, né, o limite do paciente. Então não vá fazer do seu parente um super-herói nos primeiros dias, né? 5 minutos ele aguentou fazer uma caminhada, ótimo. Só aguentou 3, ótimo. Amanhã ele aguenta 4, depois ele aguenta 5. Quanto a expandir o pulmão, nós podemos fazer uma chamada inspiração em tempos. Eu inspiro, paro, eu inspiro, paro, eu inspiro, paro, eu inspiro, paro, prendo um pouquinho e solto. Eu posso fazer também a expiração fracionada. Eu inspiro todo o ar, eu encho meu peito de ar, enchi, vou soltando devagar. Soltei um pouquinho, soltei um pouquinho, soltei um pouquinho, soltei um pouquinho, soltei tudo. Certo? Ok? 2 técnicazinhas. Então, mantenha seu paciente sentado, tente colocar ele em pé com caminhadas curtas dentro do limite, certo? Se seu paciente estiver com o pulmão, o seu paciente, eu falo, desculpa a palavra paciente, é porque eu tenho essa força do hábito. Seu parente, seu ente querido, né? Tiver com o pulmão bastante comprometido, é interessante que ele passe um tempo, 6 horas ou 8 horas, deitado numa cama de barriga para baixo. É o que nós chamamos de posição prona e que tem salvado muitas vidas. Adianta ficar só meia hora? Não, 6, 8 horas, 10 horas, se conseguir ficar. Então deite seu paciente com barriga para baixo, confortável, com alguma coisa para ele se entreter, uma televisãozinha, um rádio, certo? Vá lá conversar com ele, mas que ele fique deitado. Isso vai ajudar a expandir áreas do pulmão que antes não estavam, né, sendo conseguidas, não estavam sendo expandidas. Muito bem, professor. Eu vou fazer justamente isso aí. Às vezes quando eu me sinto cansado, e isso aí vai me ajudar bastante. Muito obrigado. E nós temos aqui uma participação da Dona Lúcia Santos, aqui do bairro Piauí. Quero cumprimentar você, Dona Lúcia Santos. Na verdade, é uma pessoa da minha igreja, né? Deus abençoe, minha querida irmã. Prazer estar aqui com você nessa live. E ela faz a seguinte pergunta para o professor Júnior. Eu sou hipertenso e diabética. Peguei o Covid-19. Só tive fraqueza. Será que vai aparecer alguma sequela? Também sou funcionária da EDA, né? Do EDA. Então vamos lá. A fraqueza já é uma sequela. Então, Dona Lúcia, né? Caminhe, faça pequenas caminhadas, né? Tente se movimentar que isso vai passar. Então é necessário que a senhora aumente um pouquinho a caminhada. É aquela caminhada com um passo um pouquinho mais rápido, dentro do seu limite, certo? A alimentação balanceada, tente fazer uma alimentação, né, rica em proteína, um pouquinho mais de carboidrato, dê uma caminhadinha, né, diária, aumentando cada dia mais o tempo até chegando num limite de meia hora. Ok. Também temos aqui outra participação da Lara, do bairro São Francisco, e ela faz a seguinte pergunta. Quero cumprimentar a Lara, Deus abençoe você, é um prazer ter você aqui na nossa live. Essas sequelas são irreversíveis? Bora lá. As sequelas, elas não são irreversíveis, a gente pode sim melhorar o desempenho do paciente ao longo do tempo. Agora, muitos pacientes vão precisar de reabilitação lá, vão precisar fazer fisioterapia, né? Vão precisar de um suporte nutricional também, né? Então, por isso que eu falei da gente tentar democratizar esses serviços. Mas o que se sabe é que elas podem durar
né? 2, 3 meses, até agora é o que se sabe, 4 meses. E aí depende do nível de comprometimento do pulmão. Mas não são irreversíveis, a gente pode sim melhorar isso aí, certo? Melhorar essa performance, nós chamamos de melhorar o desempenho cardiorrespiratório, porque pulmão e coração eles andam assim, ó, certo? E a gente pode sim melhorar, tá bom? Então temos, chegando aqui algumas mais perguntas, graças a Deus. Vou logo resolver essas perguntas aqui, né? Do Paulo Augusto, aqui do bairro Raul Bacelar, né? Do conjunto Raul Bacelar. Paulo Augusto, um prazer você participar da nossa live. Tenho renite alérgica, me encaixo no grupo de risco da Covid-19? Não necessariamente. Não. Rinite, não. Só se ele tivesse um quadro de asma confirmado, sim. Mas rinite não entra no rol dos pacientes com mais risco, não. Ok. Aqui também temos a Débora, do bairro Piauí. Débora, prazer estar com a sua presença aqui na nossa live. Ela diz o seguinte, professor: tenho uma avó de 80 anos, certo? E tem medo de pegar a Covid. Quais exercícios eu posso fazer com ela, já que ela tem dificuldade de locomoção? Então vamos lá. Um dos exercícios muito bom para quem tem dificuldade de locomoção é você segurar na mãozinha dela, sentar ela numa cadeira e trabalhar o levantar e sentar, dentro do limite dela, para ela não cansar. Depois desse exercício, você vai, pode pegar um cabo de vassoura, pode pegar uma muleta se ela tiver, você vai segurar, pedir que ela segure nesse bastão, nesse cabo de vassoura, e você vai caminhando devagar com ela, certo? Caminhando devagar e fazendo com que ela caminhe ao longo da casa, certo? Então, vamos começar a trabalhar o quê? Da cama para ficar em pé, da cama para ficar em pé, e curtas distâncias. Então, você vai fazendo curtas distâncias, certo? Caminhando com a sua avó. Então, primeiro, sentar, ficar em pé, treinar ela a ficar em pé, segurando, depois ficar em pé, sem apoio, e depois caminhando, segurando no bastão. Muito bem. Está chegando aqui mais outra pergunta. Da Luciana, do bairro Guarita. Quero cumprimentar a Luciana, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação. Tem muita participação, né, professor? Graças a Deus. Gostaria de saber, quando o pulmão fica murcho, ela deve ter feito alguns exames, qual a chance desse paciente venha reverter esse quadro, que venha reverter o quadro, né? Luciana, o nome? Luciana. Certo. Olá, Luciana, tudo bem? Luciana, as chances são amplas, como eu já falei. Fazendo os exercícios respiratórios que eu já falei aí no início, ele vai voltar a insuflar esse pulmão, sim. Então, uma vez que o pulmão esteja pouco aerado, né? Com pouco ar, murcho, como você falou, eu tenho que fazer com que o ar volte a esse pulmão. É por isso que existem os exercícios respiratórios. Os exercícios respiratórios vão fazer com que o ar seja deslocado novamente para áreas do pulmão que estão sem receber ar. Muito obrigado, professor. Aqui temos o Gilberto Moraes. Cumprimento, Gilberto, pela sua participação, Deus abençoe, certo? Ele diz o seguinte: ele contraiu a Covid-19 e ficou com o pulmão com 70% atingido, né? E fiquei 8 dias internado
ele já está com 21 dias que recebeu alta, mas ainda está cansado, se sente cansado em algumas atividades que ele faz, né? Isso é perfeitamente normal, Gilberto, que você esteja ainda com espinéico, né, que nós chamamos, com dificuldade de respirar. Eu estou com um paciente que eu faço atendimento remoto com 75% do pulmão comprometido e em atendimento domiciliar, né? Hoje ele já está diminuindo os sintomas, nós já estamos entrando aí para o 6º ou 7º atendimento, mas isso vai lhe acompanhar. Faça os exercícios respiratórios que eu lhe ensinei e não esqueça, tente ficar pronado, deitado de barriguinha para baixo, pelo menos 6 a 8 horas por dia. Isso vai lhe ajudar muito a expandir esse pulmão. Então, se você está imaginando, por que você está cansando? Se você tem 70% do seu pulmão comprometido, né? Eu não sei como é que está radiologicamente agora, você ficou utilizando apenas 30% desse pulmão. E, obviamente, o pulmão, né, a nossa respiração, é que faz com que o nosso organismo tenha energia. Se eu estou levando pouco oxigênio, consequentemente, a minha forma de obter energia vai estar comprometida. Então, tente fazer caminhada, tente fazer os exercícios respiratórios que eu ensinei aí no início, certo? Vou até postar novamente no Facebook para que vocês vejam. E deitadinho de barriga para baixo o maior tempo possível. Escolha uma tarde ou uma manhã. Muito bem, professor. Voltando aqui para a pauta, né? Do agravo do pulmão, de outras doenças relacionadas ao pulmão, alguns alunos, professor, em especial da educação infantil, do ensino fundamental, apresentam problemas respiratórios graves na sala de aula, certo? E isso, eu como professor, acredito também que os demais professores têm acompanhado muitos dos seus alunos com essa dificuldade. E tenho tido alunos, certo? Antes da Covid, ali em fevereiro, né? Não antes da Covid chegar aqui em Parnaíba, né? Que apresentaram problemas, eles são asmáticos, e muitas das vezes eu me senti em situação, assim, de tristeza, né? Em ver esses alunos nessa situação, com problema de asma, né? Bronquite asmático. E muitos professores em sala de aula têm esse tipo de aluno. E de repente um aluno desse tem uma parada respiratória, como foi. Não aconteceu uma parada respiratória, mas com a minha pressa, né, em ajudar essa criança, quando ele chegou lá no hospital, no EDA, a médica falou que faltou meia hora para a criança ter morrido. Certo? E uma situação dessa, uma criança ter uma parada respiratória, tem um caso desse, Olha, né? Bernardo, as crianças que têm problemas respiratórios graves, como asma, e ela chegar ao ponto de evoluir com a parada respiratória, essa criança provavelmente já está enfrentando, né, um sofrimento respiratório, colocando uma força para respirar há muito tempo, porque a parada respiratória, no caso da asma, ela pode ser por obstrução severa, e aí você tem que chegar num serviço médico com urgência, porque ela vai precisar de fármacos. Mas uma criança que a mãe manda para uma escola em crise de asma, é imprudência, né? Assim, a asma é uma patologia inflamatória, ela pode agravar sim, e os agravamentos às vezes podem levar o paciente a óbito. Então, assim, toda criança com asma, ela tem que saber como ser conduzida. Então, é uma criança que tem que andar com sua medicação, tem que andar com instruções para a equipe de educadores, né? As restrições quanto ao que essa criança é alérgica, né? E em termos de conduta farmacológica, dentro de uma escola, eu acho que provavelmente não tem o que se fazer, porque isso são condutas médicas, é ato médico, e essa criança precisa, urgente, chegar num serviço de urgência. Certo? 15 minutos. Então, professor,
muito bem pela informação, pela orientação. E tem outros casos, né, de pessoas que têm, além do agravo da doença, né, da Covid-19, da inflamação dos pulmões, tem outros tipos de mazela do pulmão, né, podemos dizer assim, que é a pneumonia, é a bronquite, tem também a tuberculose. E atualmente a gente tem visto aqui em Paraíba alguns casos, né, de pessoas com tuberculose. A né? tuberculose, ela voltou com força total, né? Isso. Então, assim, é uma doença que estava aqui endêmica, ou seja, ela sempre esteve por aí, mas estava num certo controle, e realmente nós temos visto um aumento da quantidade de pacientes com TB ativa, com tuberculose ativa, né? É uma doença fácil de tratar, né? Todos os postos de saúde têm como, né, os PSFs da vida fazem esse tipo de atendimento, e eu acho que a desinformação, né, é, na realidade, a grande responsável por essa disseminação, né? Eu vejo que Parnaíba recebe alguns pacientes de TB e geralmente eles são de municípios mais distantes de Parnaíba, onde há uma deficiência nos serviços de medicina comunitária. Temos aqui algumas perguntas. Um amigo nosso, da nossa família, está com Covid e com medo de ir para o hospital. Aquela questão que você falou. O que fazer em casa nessa hipótese? Depende de como ele está. Se ele está com muita dificuldade de respirar, se ele está tendo febre alta, se ele está tendo calafrio, se ele está tendo, você percebe que ele aumentou o esforço respiratório, esse paciente precisa ser avaliado por um médico. É isso que eu falei para vocês. Não se pode perder o chamado tempo de ouro. É aquele tempo onde ainda dá para fazer algumas condutas não invasivas, que não necessariamente o paciente tem que ir para a UTI e ser entubado. O problema de perder esse tempo, né? Qual é o problema? É você não estar recebendo nenhuma medicação, você não está recebendo nenhum fármaco em casa. Isso não vai ser resolvido com chazinho, com mel, com lambedor, não vai, certo? E você perde o tempo de que condutas menos agressivas possam ser feitas. Aqui foi a pergunta da Jéssica, né? Muito obrigado, Jéssica, pela sua participação. Deus abençoe você. Nós temos aqui o Jefferson Lucas. Ele fala o seguinte: estou aprendendo mais, né? Está agradecendo, e nós estamos aqui, professor, para isso, né? Nosso objetivo é enviar a essas pessoas orientações importantes nesse momento de pandemia, onde nós, seres humanos, ficamos sensibilizados com a causa do outro, né? Porque, de uma certa forma ou de outra, nós temos que poder contribuir, né, para a vida dessas pessoas. Muito obrigado, Jefferson Lucas, Gilberto Moraes. Temos também uma pergunta da Ana Catarina Machado. Bom dia, estou gostando bastante das informações aqui apresentadas. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Ana. Temos também aqui, gostaria de saber, né, Ana Catarina, de alguns exercícios que possam ser usadas com crianças. Seria a mesma para adulto? Uma boa pergunta, né, professor? Não. Criança é sempre mais complicado. Então, alguns exercícios para criança necessitam de alguns tipos de aparelhinhos que nós chamamos de incentivadores. E às vezes, para expandir o pulmão de criança, já que criança é difícil de responder a um comando verbal, ou seja, faça isso, faça aquilo. Então, muitas vezes é necessário técnicas que utilizem a mão. Então, assim, ensinar técnica de expansão para criança, eu sinceramente acho meio complicado, é mais difícil, né? Mas você pode, por exemplo, pedir que a criança encha o pulmão cada vez mais forte,
fazendo como se fosse um campeonato. Bora encher o pulmão de ar. Ih, encheu pouco. Vamos encher mais. Vamos, enche. Prende, bora ver quanto tempo tu consegue ficar com né? Se for criança recém-nascida, aí tem que ser o criança, né, de colo, aí a gente tem que usar recursos manuais. Muito bem, professor, pela resposta. Temos aqui a Luciane Alves. É um prazer tê-la com sua presença aqui com a gente, Luciana Alves. Ela diz o seguinte: como podemos agir diante de realidade que nos encontramos em relação à Covid-19? Pessoas que testaram positivos e também seu retorno à vida na sociedade. Um dos questionamentos feito também por muitas pessoas, gente, né? Vamos lá. Um paciente que testou positivo para a Covid-19, ele não pode ser taxado o resto da vida dele como um paciente transmissor de Covid-19, não. Vai existir um momento onde o vírus não vai estar mais presente lá no indivíduo. Ele está curado e ele não está mais transmitindo. Então nós temos que parar, né, a sociedade, esse preconceito. Fulano teve Covid, eu não, não convida ele para nada. Se ele já tiver feito o tratamento, ele vai chegar um momento onde ele vai testar positivo, vai testar negativo, aliás, ele está perfeitamente apto a conviver com a sociedade e retornar à sociedade. Geralmente se pede, né, um período de 14 dias de quarentena. Essa é a margem de segurança. E depois, se ele testar negativo, vida normal, sexo e vida normal, apto para enfrentar a sociedade, para enfrentar os desafios da sociedade, conviver em família, voltar para o meio dos seus. Muito bem, porque na verdade a vida não para, né? Não. A vida não parou na Covid-19, as pessoas estão sendo recuperadas, graças a Deus, né? E eu quero dizer para você, meu amigo, para você, meu amigo, minha amiga, que está participando, que está interagindo conosco, a vida continua. E nós estamos felizes por você participar dessa live, porque nós temos essa oportunidade, juntamente com o professor aqui, professor Mendes, de trazer a você essa orientação que você precisa, que eu preciso, e estou muito grato ao professor porque ele tem me ajudado bastante. Professor, a Camila Fernandes, ela diz o seguinte: nesse momento tão delicado, essa live está sendo mais do que essencial. Então aqui é um dos nossos objetivos, o nosso objetivo é focado nessa situação, né, que nós estamos passando, que o mundo está passando, que Parnaíba está passando, e graças a Deus você está sendo alcançado, né, por ele, pelo professor, que através dos seus estudos, pesquisas, a sua competência, tem trazido a você essas orientações de suma importância. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta no Facebook, né? E o Somário, ele é de Brasília, professor. Eu quero dizer, o Somário, estamos felizes pela sua participação. Ele diz assim: quando você tem sistemas, mas não tem falta de ar, desculpe aí isso. Quando você tem sintomas, mas não tem falta de ar, geralmente quando o paciente é sintomático e ele não tem sinais de insuficiência respiratória, vou mostrar para vocês quais são os sinais que você tem que se preocupar. Se o paciente estiver respirando, né, e a barriguinha estiver entrando, ó, na respiração, se você observar ele utilizando, né, levantando os ombros, ó, para respirar, né, ó, os dois ombros, certo? Botando força, utilizando esses músculos aqui para respirar, batendo asa de nariz, certo? Sudoreico, né? Ficando, né, sonolento, ou às vezes perdendo a consciência, ou não falando palavras desencontradas, ou ele mesmo relata
que está respirando e parece que está respirando dentro de um canudo fechado, com dificuldade de respirar o ar, esse paciente tem que ir para o hospital. Os pacientes sintomáticos, com febre, dor no corpo, tranquilo, devem ter uma avaliação médica, mas geralmente o atendimento é em casa, em repouso, isolamento, aumentando a ingesta de líquido e utilizando os fármacos prescritos pelo médico. Muito bem. Obrigado pela sua participação, Sr. Mário, de Brasília, né? Participação, até porque essa live Paraíba, Piauí e mundo, e né? o mundo, né? Com certeza muitas pessoas vão ser alcançadas, beneficiadas por esse momento. Aqui temos o Daniel, do bairro José, aquela pergunta que sempre fica na cabeça de alguns. Pegou Covid e será possível pegar Covid 2 vezes? Daniel, eu queria muito lhe responder, mas isso é uma dúvida, né? Eu não posso lhe dizer que pode. Existem relatos de suspeitas de reinfecções, mas são suspeitas, merecem um estudo mais aprofundado. Nada que eu possa lhe responder e dizer que seja uma certeza. Então, esse vírus ele tem um comportamento muito novo, embora os vírus da família coronavírus, né, ele já seja conhecido há um tempo, né, mas essa forma que nós estamos, né, que os humanos estão desenvolvendo, é tudo muito novo. Então, assim, existem suspeitas da possibilidade de reinfecção, mas são suspeitas e merecem um estudo maior, né, então eu não posso, tudo que eu gosto de falar é baseado no que a gente tem de informações concretas, eu não posso lhe dizer numa certeza, porque nós não temos essa certeza. Muito bem. Nós estamos chegando ao final da nossa live, né? Queremos acreditar que temos contribuído para orientar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas com aqui as orientações do professor Mendes. Nesse momento, eu quero que o professor, né, faça as suas considerações finais para todo o público. Vamos lá. Eu queria primeiro agradecer a todos, né, pela confiança, porque quando você se propõe a assistir às palavras de alguém, é porque você depositou naquele alguém alguma confiança. Muito obrigado, né? Eu tentei ser o mais claro, utilizar a linguagem mais simples possível. E aqui vai um apelo por empatia, né? O que é empatia, gente? É você respeitar aquele mandamento de Deus que diz assim: amar o outro como a si mesmo. Então, quando você é empático, você tem empatia, você está seguindo o que Deus pede. Então, olha aqui, ó, isso aqui, ó, é um exemplo de empatia. Por quê? Eu estou me protegendo, mas acima de tudo eu estou protegendo o meu irmão. Eu estou protegendo o outro. Então, quando você deixa de usar isso aqui, você está se agredindo, mas você não está pensando em comunidade. Então, você está sendo o quê? Egoísta, pouco empático. Né? Ou seja, na sua concepção, só a sua vida importa e dos outros que lhe cercam não. Então vamos ter empatia, vamos ter respeito, solidariedade. Não é? Muitas pessoas sofreram percas e isso tem que ser levado em consideração. 85 mil pessoas já morreram, mais de 85 mil pessoas. Pessoas não são números, pessoas são histórias, pessoas são amores, pessoas são pais, são mães, são irmãos, são amigos, são esposos, são filhos, certo? Não vamos banalizar números, certo? Vamos respeitar. Esse é um momento de solidariedade e de colocarmos em prática o amor ao próximo. Muito bem, professor. Nesse momento também eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né, nosso Pai Celestial, por Ele ter nos propiciado esse momento maravilhoso de oportunizar a você, meu amigo,
certo? Esse momento de discussão sobre esse assunto tão grave nesse mundo, como falou o professor Mendes, muitas vidas foram embora, não são números são números, mas cada vida é importante sim, cada vida tem um contexto, né? Isso, para a sua família, porque todos nós somos importantes um para o outro. E nós temos que entender uma coisa que a gente vai tirar dessa situação é que precisamos realmente, como falou o professor, como diz a palavra de Deus, amar o nosso próximo, sentir a causa do outro, né? E o nosso objetivo aqui é alcançar você, certo? Eu quero agradecer a você que tem participado, feito seus questionamentos, feito suas perguntas, e você que está aí atento, certo? Muito obrigado. Deus abençoe você e que acreditamos que nós vamos ter dias melhores. Né? Nós estamos já no final, podemos dizer assim, né, professor, da pandemia. Algumas coisas estão sendo liberadas, né, pelo governo, pelo município, está sendo diversificado isso em cada país, em cada cidade, em cada estado, mas temos que entender uma coisa: os comércios estão sendo abertos, daqui uns dias as escolas vão ser abertas, as igrejas vão ser abertas, mas vamos respeitar o nosso próximo. Como? Eu não estou de máscara, porque todos aqui que estão na sala estão usando a sua máscara, estão protegendo a si mesmo e dando proteção a mim, né? Mas você vai para o mercado, a feira, a igreja, a escola futuramente, devemos ter os cuidados necessários, porque as coisas estão sendo liberadas, mas o vírus ainda existe, permeia entre nós. E uma das maneiras eficazes de proteção é a máscara, certo? É o uso da máscara. E também ter todos esses requisitos de cuidado. Sabemos também que a imunidade, né, professor, é muito importante, mas nesse contato de relacionamento entre pessoas, quando você sai da sua casa, temos que usar a máscara, certo? Até Deus determinar o ponto final dessa situação, né? Porque na verdade nós dependemos dele. Muito obrigado a todos e obrigado, professor, a todos os participantes. Deus abençoe a todos vocês e sejam muito mais felizes.